A paz do Senhor. Você sabia, mulher, que você é importante para Deus e que você é uma joia rara? E que a promessa do Senhor ela se cumpre na tua vida, minuto após minuto? Pois é. Vou te mostrar dentro da Bíblia mulheres que ministravam profeticamente, pois elas eram usadas tremendamente por Deus. Vamos lá? A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que ministraram profeticamente. Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21. A Bíblia fala sobre a profetisa Miriam. Miriam era irmã de Moisés, de Arão e também filha de Joquebede. A Bíblia diz que a profetisa Miriam, ela lidera mulheres para celebrar o triunfo do Senhor sobre o Egito. Juízes capítulo 4, versículo 4 e o 5. A Bíblia agora vai fazer referência a uma mulher por nome Débora. Mas quem era Débora? Débora, ela era esposa de Lapidote. E a Bíblia nos diz em que ela era também da época do rei Jabim. Naquele tempo, o povo de Israel estava sendo perseguido pelo exército do rei Jabim, liderado pelo homem por nome Cícera. A Bíblia nos diz em que Débora, além dela ser esposa de Lapidote, dela ser uma simples dona de casa, ela também era profetisa e tinha a função de juíza. A Bíblia nos diz em que Débora, ela convoca um homem por nome Baraque, da tribo de Naphtali, da fronteira do norte, para que ele recrutasse um exército de 10.000 homens da sua própria tribo e também da tribo vizinha, para que assim ele pudesse lutar juntamente com esse exército contra o exército do rei Jabim. A Bíblia nos diz em que Baraque ele não queria liderar aquele exército sozinho, mas ele queria que Débora estivesse do seu lado. A Bíblia nos conta neste momento em que Débora esteve do lado de Baraque. Deus usou grandemente aquela mulher, assim como ele usou Moisés e usou Josué, pois Deus estava usando a profetisa Débora com aquela função tão importante, que era de liderar, juntamente com Baraque, o exército de Israel, para que eles pudessem lutar contra o exército do rei Jabim. A Bíblia nos diz em que Deus deu vitória para Débora, juntamente com Baraque, enviando uma forte tempestade e destruindo o exército do rei Jabim. Deus mais uma vez entrou com providência na vida do povo de Israel, dando vitória, mas usando uma mulher por nome Débora. Segundas Reis, capítulo 22, o versículo 14 e 20. A Bíblia agora vai fazer referência com questão a uma mulher por nome Uda. Mas quem era Uda? Uda, ela era esposa de Salum, guarda-roupa do rei, e ela era da época do rei Josias, filho de Amon. A Bíblia nos diz em que? A Bíblia nos fala claramente em que naquela época o rei Josias estava colocando em ordem a casa do Senhor. E para isso ele tinha que mandar que tirasse algumas coisas que não estava conforme o que era para ser no templo do Senhor. Porém, o seu pai, Amon, havia oferecido sacrifícios impróprios a outros deuses, deixando assim a casa do Senhor em total desordem, na qual o rei Josias entra em ação. E a Bíblia nos diz em que, na organização da casa do Senhor, Ilquias, o sumo sacerdote, encontra um livro por nome Papiro, que era o livro da lei. E assim ele pega este livro e ele leva para o escrivão Zafã. Zafã, ele lê aquele livro e após a leitura ele vai até o rei Josias e ele conta alguns relatos com questão àquele livro. Mas depois ele lê o livro na frente do rei Josias, na qual depois da leitura, após aquela leitura, o rei Josias ele rasga as suas vestes e chora tremendamente.
amarguradamente. E manda que os sacerdotes vá até o templo orar. Após a oração, ele manda que eles vá até uma mulher por nome Uda, a profetisa Uda, esposa de Salum, o guarda-roupa do rei, aquele que cuidava dos utensílios reais do rei, das suas vestimentas e outras coisas mais. A Bíblia nos conta em que, quando eles chegam até Uda, Deus usa Uda tremendamente. Mas por que Josias escolhe Uda para essa função? Para desvendar o mistério do livro da lei. Sendo que naquele tempo já existia sacerdote ativo, por nome Jeremias e Sofonias. Deus, eu quero te dizer que Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E Deus, naquele momento, queria usar uma mulher por nome Uda. E assim aconteceu. Deus usou tremendamente aquela mulher. E aconteceu que o rei Josias, ele acata todas as ideias de Uda e coloca em ordem a casa do Senhor. E ali houve-se um grande avivamento naquele lugar. Avivamento de pensamentos, avivamento de comportamento, avivamento de postura, um grande avivamento. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Isaías capítulo 8, versículo 3. A Bíblia nos diz em que naquele tempo as mulheres já ministravam profeticamente. No Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, versículo 36 e 38, agora a Bíblia vai fazer referência a uma mulher por nome Ana. Mas quem era Ana? Ana, ela era filha de Fanuel e ela tinha 84 anos. A Bíblia nos diz em que Deus, ele faz referência àquela mulher como ela sendo da tribo, pertencendo à tribo de Aser. E ela já era viúva há bastante tempo, mas ela viveu durante toda a sua vida na casa do Senhor. A Bíblia nos diz em que enquanto ela estava ali na casa do Senhor, aparece quem? José e Maria, levando o menino Jesus para ser apresentado no templo. Sendo que no 8º dia em que aquela criança havia nascido, ele já tinha sido circuncidado, mas estava com 1 mês de nascido e era necessário que eles levassem ao templo. E Deus usa uma pessoa, e essa pessoa aparece no templo, que era o piedoso Simeão. Ele foi guiado pelo Espírito Santo do Senhor até o templo. E quando ele chega lá, a Bíblia nos diz em que ele toma aquela criança nos braços e ele começa a orar. E Deus usa aquela mulher por nome Ana. E ali Deus toca no coração dela, fazendo com que ela venha enxergar em que ali que estava nos braços de Simeão era o Messias, a quem Isaías, capítulo 9, versículo 6, havia falado. E Miqueias também havia falado. Deus entra em ação na vida daquele povo. Deus entra em ação na vida do povo de Israel, fazendo com que se cumprisse a profecia, com que viesse estar ali o Messias, o que tanto o povo estava esperando, o que tanto nós estávamos esperando, que era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na qual Isaías ele se refere na sua palavra, no capítulo 9, versículo 6, quando ele diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o mundo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 21 e o versículo 9, a Bíblia faz referência agora às 4 filhas do evangelista Filipe, na qual estas jovens donzelas eram também usadas por Deus, pois elas tinham dons.
dons extraordinários. Mas no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, a Bíblia diz em que Joel, ele preveu que tanto filhos como filhas profetizariam quando o Senhor derramasse do seu Espírito sobre toda a carne. Atos, capítulo 2, e o versículo 17 e 18. Deus usa também o apóstolo Pedro para fazer esta mesma promessa, que era na época de Pentecoste. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Deus usa Paulo para que ele incentivasse as mulheres a exercer o dom profético. E ele ensinava a fazer da forma correta, que era nas assembleias públicas das igrejas. Deuteronômios, capítulo 13, versículo 1 e 5. E Deuteronômios, capítulo 18, versículo 20 e 22. A Bíblia faz referência a esta passagem quando diz que a natureza da profecia havia diminuído com o intenso derramamento do Espírito de Deus. Pois os profetas do Antigo Testamento, individualmente comissionados por Deus, eram mortos caso apresentassem o falso evangelho de Cristo às pessoas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. A profecia do Novo Testamento, por outro lado, era um dom dado a muitos cristãos. E sua transmissão não tinha garantia de ser infalível, pois ela era peneirada, pesada e avaliada pelos líderes da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 20 e 21. A Bíblia nos diz em que, no entanto, era considerado um dom precioso para a igreja e necessário, pois ela era uma área de ministério efetivo para as mulheres.